Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos falar sobre um tema meio polêmico, controverso, a respeito da predestinação. Eleição e predestinação. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso de número 4 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Meus irmãos, eu, mediante esse assunto, como eu disse, controverso e um tanto quanto até mesmo delicado, eu recomendo muito a vocês a leitura de um estudo da Bíblia de Estudo Pentecostal. É uma Bíblia da CPAD que eu recomendo muito, cujo principal autor, um dos principais, pastor Donald Stamps, que já não existe mais aqui nesta vida, mas que deixou um legado muito importante para nós. E Bíblia de estudo eu sempre costumo dizer, elas são importantes, mas nós precisamos entender que a inerrante palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Porém, as notas de rodapé das Bíblias de estudo, o próprio conteúdo de estudo contido nessas Bíblias, deve ser bem analisados, e para a gente poder estar consumindo esses conteúdos, E a Bíblia de Estudo Pentecostal é uma Bíblia que eu recomendo bastante, Então vou estar deixando aqui para meditação dos irmãos, alguns trechos deste estudo que eu tenho a convicção que vai estar ajudando bastante aí os estudos dos irmãos aí para melhor compreensão deste tema polêmico, que é o estudo Eleição e Predestinação, contido na página 1808 da Bíblia de Estudo Pentecostal. Meus irmãos, então vamos lá. O que diz nesse estudo? Eu grifei aqui alguns parágrafos, aqui, alguns estrofes. Tem um trecho que diz assim: a doutrina da eleição abarca as seguintes verdades. 1. A eleição é cristocêntrica e a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação, conforme nós lemos aí no versículo 4, O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. A respeito de Jesus, Deus declara: eis aqui o meu servo a quem escolhi. Tem as referências aí em Mateus capítulo 12, verso 18, Isaías 42, verso 1 e 6, 1 Pedro capítulo 2, verso 4. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Irmãos, básico para nós entendermos o que está firmado, baseado na nossa fé. O que eu acredito a respeito da predestinação? É exatamente o que disse aqui. A predestinação, ela está na união com Cristo, ou seja, a igreja, o conjunto da igreja, a formação da igreja, que é o corpo de Cristo, está predestinada ao céu. Isto é fato,
Então, não importa o que aconteça, a igreja ela vai triunfar, né? É o que a Bíblia nos relata. A igreja ela está predestinada ao céu e ponto, né? Agora, o indivíduo ele tem o livre-arbítrio para escolher se ele quer fazer parte dessa predestinação ou não, né? E nós vamos aqui fazer alguns, né, comentários, né, colocar algumas ponderações aí, onde nós vemos, né, o exercício do livre-arbítrio, né, dentro dos textos sagrados. Então, não é porque uma pessoa experimenta a salvação, né, que ela recebe o novo nascimento, que ela está predestinada ao céu. Por quê? Porque o indivíduo ele tem o livre-arbítrio. Então, ele, em algum momento, ele pode sim tomar a decisão em não querer pertencer mais ao corpo de Cristo. É fato que Deus, né, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, onipotente, onipresente, né? O que significa? Deus, irmãos, ele vive no Kairos, ou seja, ele vive num tempo que chama eternidade. Esse tempo é chamado de Kairos. Este tempo é diferente do nosso, né? Que Deus, quando ele cria o mundo, ele cria um tempo chamado de Ion, que é o tempo que é contado a partir das 4 estações do ano, a partir do nascer e pôr do sol. Este tempo ele é chamado, né, de tempo Ion. E a partir deste tempo, o homem começou a criar instrumentos para aferir e para medir o tempo, né, com relógio, né, e outros tipos de instrumento, né, que começa a medir o sol, né, a posição do sol. E a partir daí ele começou a contar o tempo, a cronometrar o tempo, né, criar um número, né. E esse tempo que o homem cria, né, a partir da inteligência que Deus ele deu para o homem, ele é chamado de Cronos, né? Então esse é o tempo do homem, onde a palavra de Deus fala, né, que ele trabalha, né, não é nesse tempo do homem, né, não é no Cronos, ele trabalha no tempo dele, né, de acordo com a vontade dele. Então Deus, ele sim, ele está na eternidade, portanto, Deus ele tanto está, né, aqui no 2022, como ele está lá no 2050. Então, ele sabe, né, o final de cada um de nós. No entanto, nós temos o livre-arbítrio e podemos decidir, né, mudar isso. É claro que Deus ele já sabe quais vão ser as nossas decisões, né, mas isso, se nós fosse de fato, né, assim, predestinado e não fosse revogado isso de forma nenhuma, isso seria muito fácil, né? Então a salvação seria muito fácil, né? De fato, né, a gente precisa, né, toda vez que é feita uma promessa, junto desta promessa é colocado também uma condição para que essa promessa venha a se cumprir. Quando Deus ele promete a Abraão, ele estabelece uma condição para que a promessa venha a cumprir. Ele diz, anda na minha presença e ser perfeito, né? Então Deus ele coloca uma condição para que isso aconteça. Veja o que diz mais, né? Os eleitos são chamados o seu, né, chamados o seu corpo, né? Corpo, que corpo é este? Corpo de Cristo, né? Minha igreja, né? A igreja, irmãos, ela está predestinada ao céu, que é o corpo de Cristo, né? Porém, o indivíduo, ele tem o livre-arbítrio, né? Logo, a eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo somente à medida que este
se identifica e se une ao corpo de Cristo, a igreja verdadeira, né? Então, a predestinação ela é coletiva, né? Então, ela não é individual. A predestinação ela é coletiva. Por quê? Porque o homem ele tem o livre-arbítrio, né? Então, Deus ele não vai impor uma sentença, né? Impor que o homem ele é obrigado a ir para o céu, né? Ele tem o livre-arbítrio. A eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis, né? Então, ou seja, não tem alteração, isso é predestinado, né? Então já foi estipulado um destino, né? Antes mesmo de acontecer, né? Isso sim é predestinação, né? A eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis. Mas, individualmente, a certeza dessa eleição depende da condição da fé pessoal e viva em Cristo Jesus e da perseverança na união com Ele, né? Ou seja, se o indivíduo, né, a pessoa, né, ela desistir, né, ela sai dessa condição, portanto ela pode mudar o destino dela. E continua dizendo: o propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso se refere tanto ao perdão dos pecados, né, também, né, neste caso aqui em específico, né, conforme o verso 7, né, aqui de Efésios, né, no capítulo 1, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, né, o perdão dos pecados, ele se mantém a partir do momento que nós permanecemos nas condições. Isso se refere tanto ao perdão dos pecados, né? Também. Então vamos lá. A predestinação, né, do grego proorizo, né, significa decidir de antemão, né? Ou seja, decidir antes, e se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, né? No caso aqui estamos falando da igreja verdadeira. Deus escolhe, né? Vamos falar aqui a respeito, né, no tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio, né, que nesse caso aqui é a igreja, para ser sua própria nau. Cristo é o capitão e piloto desse navio. Todos os que desejam estar nesse navio, né, eleito, podem fazê-lo mediante a fé viva em Cristo. Enquanto permanecerem no navio, acompanhando seu capitão, estarão entre os eleitos. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão, deixará de ser um eleito. A predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Deus convida todos a estar a bordo do navio eleito mediante Jesus Cristo. Então, meus amados e queridos irmãos, né, a predestinação, né, ela é feita à igreja, né, e se nós permanecermos ligados no corpo de Cristo, estamos predestinados junto com a igreja para o céu. No entanto, nós podemos, né, optar por simplesmente não querer, né, conforme as nossas atitudes. Veja o que diz em Mateus 16, verso 18.
Pois também eu te digo, né, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então, meus queridos, não importa o que aconteça, a igreja ela está predestinada ao céu. O indivíduo depende, né, da sua disposição em permanecer fiel a Cristo. Mas a igreja ela segue triunfante e vitoriosa. Para nós obtermos a vitória, dependerá de nós mesmos. Colossenses capítulo 1, verso 21 ao 23 diz assim: A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes firmados e firmes na fé. Olha só para os irmãos perceberem aí, no verso 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Ou seja, aqui já está estabelecendo uma condição. Se, né? Ou seja, essa é a condição. Se, qual condição? Se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes. Olha para você ver. Quem que vai retirar o homem, né, dessa promessa? O próprio homem. Vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, né, Paulo, ele se inclui também, né? Eu até me recordo das palavras de Paulo, né, quando ele diz, né, enquanto a mim, irmãos, não a julgo que tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, né, que esquecendo das coisas que para trás ficam, né, eu corro com paciência para a carreira que me está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, né, ele também diz, né, não julgo que tenha alcançado. Por quê? Porque a predestinação individual, ela, né, é perigosa, né, nós acreditarmos dessa forma. Porque se nós acreditarmos assim, né, nós corremos um grande risco, porque, né, se eu sou predestinado ao céu, então não tenho que ficar preocupando em me esforçar em servir a Deus, né? Então, essa crença, ela é muito perigosa, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Hoje, eu li um texto, irmãos, né? Até no culto, em Hebreus 10, capítulo 10, né? Verso 26 a 27, que diz assim: Porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, decisão própria, livre-arbítrio, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, ou seja, experimentou a salvação, e já, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, ou seja, o sangue da aliança, da nova aliança, né, o sangue de Cristo que foi derramado, aspergido sobre a minha vida, este sangue, né, ele por decisão minha, né, através do meu livre-arbítrio, ele passa a não valer, né? Já não resta mais sacrifício, ou seja, foi em vão pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Embora seja uma forte expressão, né, mas é
a palavra de Deus, né, meus irmãos? O que eu quero que todos nós venhamos, né, não é ficar, né, discutindo, né, o que é certo, o que é errado. Eu defendo isso, eu defendo aquilo. Não, irmãos. O nosso intuito, né, é que a gente venha aplicar, né, a verdadeira e inerrante palavra de Deus em nossas vidas. Por quê? Existem certas discussões que muitas das vezes faz com que nós venhamos a relaxar ou até mesmo errar, né, irmãos? Então nós devemos tomar muito cuidado. Tem um pastor, né, que eu até admiro. Ele defende algumas pautas, né, do evangelho, da igreja, que às vezes eu até ouço em alguns podcasts, né, rádio, e eu admiro esse pastor, sabe? Ele tem uma palavra muito boa. Porém, eu vi esse pastor ele falando a respeito de um negócio que me chamou muita atenção, né? E eu vou tirar um dia para me estar falando sobre isso. E é um negócio assim que eu estranhei porque é básico, né? Ele até colocou um texto lá em um vídeo, né, de um podcast. Ele colocou assim: por que eu não acredito mais porque eu não sou mais pré-tribulacionista, né? Então ele não sou mais pós-tribulacionista, né? Ele acredita na pré-tribulação, ou seja, ele acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Mas biblicamente, né, nós sabemos que a igreja não passará. Inclusive a Bíblia fala que ainda há um que o resiste, né, que é o Espírito Santo, que será tirado junto da igreja, né, mas isso é um assunto para um outro dia. Então, ou seja, né, nós não podemos depositar a nossa confiança no homem, né? Diploma, conhecimento, inteligência não é sinônimo de verdade, né? Então não adianta ter muito diploma, muito conhecimento se não estiver pautado e baseado na verdade, né? Pode fazer um malabarismo, né, para poder tentar distorcer, mas se tiver alguém que ainda que com pouco estudo, mas esse alguém tiver preparado, né, como diz um ditado, contra fatos não há argumentos, né? Que Deus abençoe a sua vida e que você continue perseverando e esforçando, né, para obter a sua salvação, né? Nós temos promessa sim, né? Mas essa promessa ela está condicionada, né? Existe uma condição. Então, como diz em Apocalipse, né? Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa, né? Ou seja, existe a possibilidade de a coroa da salvação ser retirada de nós, se nós quisermos, né? Se nós quisermos. Aquele que está de pé, cuida estar de pé, olhe que não caia. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.